Aprenda a controlar seus pensamentos e não sabotar sua prosperidade. Você já esteve a um passo de fazer algo que poderia mudar completamente a sua vida e, de repente, travou? Não foi falta de oportunidade. Não foi falta de capacidade. Foi algo mais sutil, mais silencioso, quase invisível. Um pensamento que apareceu no momento exato, com uma força tão convincente que você nem questionou. E se der errado? E se eu não estiver pronto? E se isso não for para mim? E naquele instante, algo dentro de você muda. Seu corpo perde a firmeza. Sua decisão começa a enfraquecer. Aquela coragem que parecia tão clara segundos antes, desaparece. E você recua. Talvez você diga para si mesmo que vai tentar depois, que não é o momento certo, que precisa se preparar mais. Mas no fundo existe uma sensação difícil de ignorar. Você sabe que não foi só uma escolha racional. Foi como se algo tivesse assumido o controle por você. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas oportunidades você deixou passar, não porque não podia, mas porque algo dentro de você te convenceu de que não devia? Talvez tenha sido uma decisão profissional, um projeto que você nunca tirou do papel, uma conversa importante que você evitou, um passo que poderia ter mudado tudo, mas que você simplesmente não deu. E o mais perigoso não é o fato de você ter recuado. O mais perigoso é que isso começa a se repetir. Uma vez vira duas, duas viram várias. E quando você percebe, existe um padrão silencioso acontecendo dentro de você. Você começa a se acostumar com menos, começa a justificar, começa a se adaptar a uma versão reduzida daquilo que você realmente poderia viver. E tudo isso acontece sem alarde, sem aviso, sem que você perceba claramente. Porque esse travamento não se apresenta como um erro, ele se apresenta como proteção. Parece cuidado, parece prudência, parece até maturidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar um pouco. E se essa proteção for exatamente o que está te impedindo de crescer? E se aquilo que você interpreta como cautela for, na verdade, o mecanismo que está mantendo você preso no mesmo lugar? Existe um ponto invisível dentro de você onde tudo é decidido. Um ponto onde o pensamento surge, a emoção responde, e a sua ação é definida antes mesmo de você perceber. E é nesse ponto que a maioria das pessoas perde. Não porque são incapazes, mas porque nunca aprenderam a identificar o momento exato em que estão sendo conduzidas pela própria mente. Você acha que está decidindo, mas na verdade está reagindo. Reagindo a pensamentos que surgem automaticamente, baseados em experiências passadas, medos antigos, crenças que você nem lembra quando começou a acreditar. E enquanto isso continua acontecendo, a sua vida segue um roteiro invisível. Um roteiro onde você até tenta avançar, mas sempre encontra uma forma de voltar para o mesmo lugar. Agora pensa nisso com calma. E se o maior obstáculo entre você e a sua prosperidade não estiver no mundo? E se ele não estiver nas circunstâncias, nas pessoas, no mercado ou nas oportunidades? E se ele estiver dentro da sua própria mente? Porque a verdade é simples, mas desconfortável. Você não está apenas pensando, você está sendo guiado pelos seus pensamentos. E enquanto você não perceber isso, vai continuar vivendo abaixo do seu potencial, repetindo padrões que parecem normais, mas que estão te afastando, pouco a pouco, da vida que você poderia construir. Só que existe um momento em que isso começa a mudar. E esse momento não acontece quando você tem mais motivação. Ele acontece quando você começa a enxergar o que sempre esteve ali, funcionando em silêncio. Porque no próximo passo, você vai entender algo que muda completamente a forma como você enxerga a sua própria mente. Durante muito tempo, você provavelmente acreditou que prosperar era uma questão de esforço, que bastava querer mais, trabalhar mais, insistir mais um pouco. E de certa forma isso faz sentido, porque é isso que você sempre ouviu. Mas existe uma verdade silenciosa que quase ninguém tem coragem de te dizer.
Não é falta de oportunidade. Não é falta de inteligência. E na maioria das vezes, também não é falta de esforço. O problema começa antes de qualquer ação. Começa no pensamento que surge segundos antes de você decidir. É ali que tudo é definido. Porque não é o que você faz que determina os seus resultados. É o que você acredita antes de agir. Se no fundo você acredita que não é suficiente, você até tenta, mas tenta com dúvida. Se você acredita que pode fracassar, você até avança, mas avança com medo. Se você acredita que não merece, você até conquista, mas encontra uma forma de perder. Percebe o que está acontecendo? Você não está sendo limitado pela realidade. Você está sendo limitado pela forma como interpreta a realidade. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que um pensamento é aceito como verdade, ele começa a moldar a sua emoção. E a sua emoção molda o seu comportamento, e o seu comportamento constrói o seu resultado. Tudo começa dentro. Agora, existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. A sua mente não foi criada para te fazer prosperar. Ela foi criada para te manter seguro, para evitar riscos, para fugir do desconhecido, para te manter dentro daquilo que já é familiar. E isso foi essencial para a sua sobrevivência até aqui. Mas existe um conflito silencioso acontecendo. Aquilo que te protege também pode estar te limitando, porque o crescimento exige desconforto, exige risco, exige entrar em territórios que a sua mente interpreta como ameaça. E toda vez que você tenta fazer isso, a sua mente reage. Ela não diz pare. Ela faz algo muito mais sofisticado. Ela cria pensamentos. Pensamentos que parecem lógicos, coerentes, racionais. Agora não é o melhor momento. Talvez você precise se preparar mais. Tem gente mais pronta que você. Melhor esperar um pouco. E você acredita. Porque esses pensamentos não chegam como sabotagem. Eles chegam como se fossem você. E é aqui que está a armadilha. Você não questiona. Você aceita. E ao aceitar, você entrega o controle. Você passa a agir com base nesses pensamentos, sem perceber que eles não são uma análise real da situação. São apenas reflexos de um sistema que quer te manter no mesmo lugar. Agora pensa comigo. Quantas decisões você tomou baseado em medo disfarçado de lógica? Quantas vezes você deixou de agir achando que estava sendo prudente, quando, na verdade, estava apenas evitando o desconforto? A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que está sendo racional, mas, na verdade, está sendo conduzida por padrões mentais que nunca foram questionados. E enquanto isso não muda, o resultado também não muda. Você pode até se esforçar mais, pode tentar de novo, pode buscar novas estratégias. Mas, se o pensamento que vem antes da ação continuar sendo o mesmo, tudo volta para o mesmo lugar, porque a raiz não foi tocada. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas, mesmo tentando tanto. Elas estão tentando mudar o resultado, sem mudar o que vem antes dele. Só que agora você já começou a enxergar algo diferente. E isso muda completamente o jogo, porque no próximo passo, você vai entender como esse processo acontece na prática, todos os dias, de forma automática, silenciosa e extremamente eficiente. Existe um mecanismo funcionando dentro de você neste exato momento. E quando você enxergar isso com clareza, você nunca mais vai olhar para os seus pensamentos da mesma forma. Existe um sistema operando dentro de você neste exato momento, funcionando com precisão, rapidez e total discrição. Um sistema que não pede permissão, não anuncia sua presença e, ainda assim, influencia praticamente todas as suas decisões. Esse sistema é o que você chama de pensamento automático. Você acorda e já começa a pensar. Reage a situações, interpreta conversas, projeta cenários. Tudo isso acontece tão rápido que parece natural, como se fosse você tomando decisões conscientes. Mas não é. Grande parte dos seus pensamentos não nasce de uma escolha, nasce de um padrão.
Um padrão construído ao longo da sua vida baseado em experiências, crenças, medos, referências e interpretações que você acumulou sem perceber. E esse padrão cria um modo automático de funcionamento. É como se existisse um piloto invisível conduzindo a sua mente. Você acredita que está no controle, mas, na prática, está seguindo rotas já programadas. Agora imagina isso acontecendo no momento em que surge uma oportunidade. Você pensa em agir. Surge uma ideia. Algo dentro de você se movimenta. Mas antes que você decida, esse sistema entra em ação. Ele acessa o seu histórico, busca experiências passadas, lembra de situações onde você se sentiu inseguro, rejeitado ou incapaz. E, em frações de segundo, ele gera um pensamento que parece seu. Isso não vai dar certo. Você não tem experiência suficiente. E se você falhar? Esse pensamento dispara uma emoção, talvez ansiedade, talvez medo, talvez dúvida. E essa emoção influencia o seu comportamento. Você hesita, adia, evita, recua. Agora presta atenção no que acontece em seguida. Como você não age, nada muda. E o resultado reforça o pensamento inicial. Seu cérebro registra. Viu? Era melhor não ter feito mesmo. E assim, o ciclo se fortalece. Você não percebe, mas acabou de treinar a sua mente a repetir esse padrão. Isso acontece com dinheiro. Você vê uma oportunidade, mas pensa que não é o momento certo. Isso acontece com exposição. Você quer se posicionar, mas sente medo do julgamento. Isso acontece com decisões importantes. Você sabe o que precisa fazer, mas encontra uma justificativa para adiar. E aos poucos, você começa a viver dentro de um limite invisível. Não porque não pode ultrapassar, mas porque a sua mente não permite. E o mais perigoso de tudo isso é que parece normal. Parece que você está apenas sendo cauteloso, realista, estratégico. Mas, na verdade, você está sendo condicionado. Condicionado a evitar, condicionado a recuar, condicionado a permanecer no mesmo lugar. Agora deixa eu te mostrar algo que muda completamente a forma como você enxerga isso. Esse sistema não foi criado contra você. Ele foi criado para te proteger. Só que ele não sabe diferenciar um perigo real de um desconforto necessário para crescer. Para ele, sair da zona conhecida já é uma ameaça. Então ele reage. E reage rápido. Só que, enquanto você continuar operando no piloto automático, esse mecanismo vai continuar decidindo por você. Você vai continuar tendo ideias, sentindo vontade de mudar, imaginando uma vida diferente, mas sempre existirá algo que te puxa de volta. E esse algo não está fora, está dentro. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esse ciclo não é aleatório. Ele segue uma lógica clara, previsível e repetitiva. E quando você entende essa lógica, você começa a enxergar exatamente onde tudo começa e onde pode ser interrompido. No próximo passo, você vai ver como esse ciclo se forma de maneira completa. E quando você enxergar isso, vai perceber que não está preso. Apenas está repetindo um padrão que nunca foi questionado. Agora que você começou a enxergar o mecanismo, é hora de entender a engrenagem completa que mantém tudo funcionando. Porque não é apenas um pensamento isolado. Existe um ciclo que se repete todos os dias, moldando sua realidade sem que você perceba. Tudo começa com um pensamento. Não um pensamento qualquer, mas aquele que surge automaticamente diante de uma situação que poderia te fazer crescer. Você pensa em agir, em mudar, em avançar. E então vem o pensamento. Isso é arriscado. Talvez não seja o momento. E se der errado? Esse pensamento não fica sozinho. Ele gera uma emoção. E aqui está um ponto que quase ninguém percebe. Você não reage aos fatos. Você reage à forma como interpreta os fatos. Se o pensamento é de medo, a emoção é de insegurança. Se o pensamento é de dúvida, a emoção é de hesitação. Se o pensamento é de escassez, a emoção é de retração. E essa emoção define o seu comportamento.
Você não age com clareza. Você age com cautela excessiva. Você não avança com convicção. Você avança travado ou nem avança. Você não se expõe. Você se protege. Agora vem a parte mais importante. O comportamento gera um resultado. E esse resultado quase nunca é o que você gostaria. Porque quando você age com medo, você entrega menos. Quando você hesita, você perde tempo. Quando você evita, você perde oportunidades. E o que o seu cérebro faz com esse resultado? Ele confirma o pensamento inicial. Está vendo? Era melhor não arriscar. Você ainda não está pronto. Isso não é para você. Percebe o ciclo? Pensamento gera emoção. Emoção gera comportamento. Comportamento gera resultado. Resultado reforça o pensamento. E o ciclo se fecha. Agora ele está mais forte. Na próxima vez que surgir uma oportunidade, o pensamento negativo vem ainda mais rápido, mais convincente, mais difícil de ignorar. E aos poucos, isso começa a definir a sua vida. Você passa a viver dentro de um padrão de escassez, não porque faltam oportunidades, mas porque a sua mente filtra tudo com base naquilo que ela já acredita. E aqui entra algo ainda mais profundo. O seu cérebro foi programado para economizar energia. Ele prefere o que é familiar ao que é novo. Prefere o previsível ao incerto. Prefere o conhecido, mesmo que seja limitado, ao desconhecido, mesmo que seja promissor. Então, quando você tenta mudar, ele reage. Não porque quer te prejudicar, mas porque quer te manter seguro. Só que existe um detalhe que muda tudo. Aquilo que é seguro nem sempre é o que te faz crescer. E aquilo que te faz crescer quase nunca parece seguro no começo. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você escolheu o confortável e chamou isso de prudência? Quantas vezes você evitou um risco necessário e disse para si mesmo que estava sendo estratégico? Quantas vezes você abriu mão de algo maior para não lidar com o desconforto do processo? Esse ciclo não só se repete, ele se fortalece e, com o tempo, começa a aparecer quem você é. Mas não é. É apenas um padrão, e todo padrão pode ser interrompido. Só que, antes disso, você precisa enxergar o preço que está pagando por manter esse ciclo ativo. Porque enquanto esse loop continua rodando, existe algo sendo perdido, algo que não volta. E é exatamente isso que você vai encarar no próximo passo. Existe um preço sendo pago todos os dias por esse ciclo. E ele não aparece em números, não chega como uma conta no final do mês, não faz barulho. Mas ele está lá, acumulando. Toda vez que você adia uma decisão importante, existe um custo. Toda vez que você recua diante de uma oportunidade, existe um custo. Toda vez que você escolhe o confortável em vez do necessário, existe um custo. E o mais perigoso é que esse custo não é imediato. Ele é silencioso. Você não percebe no dia, nem na semana, às vezes, nem no mês. Mas com o tempo, ele começa a se revelar na forma de arrependimento, na sensação de estar atrasado, na comparação com pessoas que avançaram enquanto você hesitou. E aos poucos, surge uma pergunta difícil de ignorar. E se eu tivesse feito diferente? Agora olha para a sua própria história. Quantas decisões você evitou? Quantas ideias você deixou para depois? Quantas vezes você sentiu que podia mais, mas não foi? Existe uma versão sua que não foi vivida. Uma versão que tomou decisões mais rápidas, que se expôs mais, que arriscou mais, que enfrentou o desconforto em vez de fugir dele. E essa versão não desapareceu. Ela apenas ficou para trás, todas as vezes que você acreditou em um pensamento limitante. Agora pensa nisso de forma ainda mais profunda. Não é só sobre dinheiro, não é só sobre sucesso, é sobre tempo, e o tempo é o único recurso que você não recupera. Cada vez que você se sabota, você não perde apenas uma oportunidade. Você perde um pedaço do futuro que poderia ter sido construído a partir daquela decisão, e isso se acumula. 1 ano, 2 anos, 5 anos. E de repente, você olha para trás e percebe que poderia estar em um lugar completamente diferente.
mas não está. Não porque não teve chance, mas porque, em momentos decisivos, algo dentro de você falou mais alto. Agora vem a parte mais desconfortável. Ninguém vai resolver isso por você. Nenhuma estratégia externa, nenhum curso, nenhuma oportunidade vai funcionar de verdade se esse padrão interno continuar o mesmo. Você pode até ter resultados pontuais, mas, cedo ou tarde, a sua mente vai encontrar uma forma de te trazer de volta para o padrão antigo, porque é isso que ela conhece. Agora me responde com honestidade. Quanto isso já te custou? Quantas oportunidades você perdeu? Quantos caminhos você deixou de explorar? Quantas versões suas ficaram pelo caminho? E mais importante, quanto isso ainda vai te custar se nada mudar? Porque existe uma diferença entre não saber e continuar ignorando depois que você começa a enxergar. Agora você já começou a ver, e isso muda tudo. Porque a partir daqui, você não pode mais dizer que não percebe. E é exatamente nesse ponto que acontece a virada. Porque existe algo que, quando você entende de verdade, muda completamente a forma como você se relaciona com a sua mente. Algo que te tira da posição de refém e te coloca na posição de comando. E é isso que você vai descobrir no próximo passo. Existe um momento em que tudo começa a mudar. Não é quando você se sente mais motivado. Não é quando a vida fica mais fácil. Não é quando você finalmente encontra a estratégia perfeita. A mudança começa quando você percebe algo que sempre esteve ali, mas que você nunca questionou. Você não é os seus pensamentos. Isso pode parecer simples, mas, se você entender isso de verdade, sua relação com a sua própria mente nunca mais será a mesma. Porque até aqui, você viveu como se tudo o que passasse pela sua cabeça fosse verdade. Se pensava que não era capaz, aceitava. Se pensava que ia dar errado, recuava. Se pensava que não era o momento, adiava. Você não observava os pensamentos. Você se tornava eles? E é exatamente isso que te mantinha preso. Agora imagina uma mudança sutil, mas poderosa. Em vez de acreditar automaticamente em tudo o que você pensa, você começa a observar. O pensamento surge, mas em vez de reagir, você olha para ele, sem pressa, sem julgamento, sem se identificar. E nesse momento, algo diferente acontece. Você cria um espaço, um pequeno intervalo entre o pensamento e a sua ação. E é nesse espaço que existe poder, porque, até então, esse espaço não existia. Pensamento virava emoção, emoção virava ação, tudo automático. Agora não. Agora você percebe. Percebe que aquele pensamento não é uma ordem, não é uma verdade absoluta, não é um fato, é apenas um evento mental. Algo que surgiu e que pode ir embora. E isso muda completamente o jogo. Porque se você não é o seu pensamento, então você não precisa obedecer a ele. Você pode questionar, pode filtrar, pode decidir se aquilo faz sentido ou não. E, pela primeira vez, você começa a assumir o controle. Agora entende o que realmente te mantinha preso? Não eram os pensamentos em si. Era a forma como você se relacionava com eles. Era a ausência de consciência. Era o automático. Mas quando você começa a observar, algo dentro de você se reposiciona. Você sai do papel de quem reage e entra no papel de quem escolhe. E essa mudança não é externa, ela é interna, silenciosa, mas extremamente poderosa. Porque a partir desse momento, você deixa de ser conduzido e começa a conduzir. Só que existe um detalhe importante. Entender isso não é suficiente. Você precisa praticar. Porque o seu cérebro vai continuar tentando te puxar para o padrão antigo. Os pensamentos vão continuar surgindo. Mas, agora, você sabe que não precisa seguir todos eles. E é exatamente aqui que entra o próximo passo. Porque assumir o controle da mente não é sobre eliminar pensamentos. É sobre saber o que fazer com eles. E existem formas práticas de fazer isso. De maneira consciente, consistente e profunda.
No próximo passo, você vai aprender como transformar essa consciência em ação real. Agora que você percebeu que não é os seus pensamentos, surge uma pergunta inevitável. O que fazer com eles? Porque eles continuam vindo. Continuam surgindo nos momentos mais importantes, tentando te puxar de volta para o padrão antigo. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas acham que precisam parar de pensar negativo, que precisam eliminar dúvidas, medos, inseguranças. Mas isso não funciona, porque a mente não para. O controle não está em impedir o pensamento de surgir. O controle está em como você responde a ele. E tudo começa com um movimento simples, mas extremamente poderoso. Dar nome ao que está acontecendo. Quando um pensamento surgir, você não aceita automaticamente. Você identifica. Isso é medo. Isso é insegurança. Isso é um padrão antigo. E, ao nomear, você cria distância. Você deixa de ser o pensamento e passa a enxergá-lo. Agora, algo muda. O pensamento perde força, porque ele não é mais invisível. E quando ele perde força, você ganha espaço para agir diferente. O próximo passo é interromper o padrão, porque se você continuar reagindo da mesma forma, nada muda. Então, quando perceber o pensamento, você faz uma escolha consciente. Você não segue o impulso automático. Você quebra o ciclo. Mesmo que seja desconfortável, mesmo que não pareça natural, você age diferente. E é aqui que acontece a transformação. Porque cada vez que você age diferente do padrão antigo, você envia uma nova mensagem para o seu cérebro. Você mostra que existe outra possibilidade. E com repetição, isso começa a se consolidar. Agora vem um ponto ainda mais profundo. Não basta interromper, você precisa substituir, porque a mente sempre vai buscar um significado. Então, em vez de apenas rejeitar o pensamento, você cria um novo. Um pensamento mais alinhado com a realidade que você quer construir. Não algo ilusório, mas algo consciente. Eu posso aprender. Eu posso melhorar. Eu posso lidar com isso. E esse novo pensamento gera uma nova emoção. Mais estabilidade, mais clareza, mais direção. E essa emoção gera um novo comportamento. Agora você age com mais presença, com mais intenção, com mais responsabilidade. E com o tempo, isso começa a gerar novos resultados. E esses resultados começam a reforçar um novo padrão. Percebe o que está acontecendo? Você está reprogramando a sua mente. Não com teoria, mas com prática, com repetição consciente. E esse é o ponto que separa quem entende de quem transforma. Porque entender sem agir não muda nada. Mas agir, mesmo com desconforto, muda tudo. Agora pensa nisso. Toda vez que você identificar um pensamento limitante e agir diferente, você está construindo uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais consciente, mais firme, mais alinhada com aquilo que você realmente quer viver. E aos poucos, aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar natural. Só que essa mudança não é apenas sobre comportamento. Ela vai além. Porque quando você muda a forma como pensa e age, você começa a se tornar alguém diferente. E é exatamente isso que você vai perceber no próximo passo. Existe um momento em que a mudança deixa de ser esforço e passa a ser quem você é. No início, tudo parece consciente demais. Você precisa observar pensamentos, interromper padrões, escolher agir diferente. Existe atenção, existe intenção, existe um certo esforço. Mas com o tempo, algo começa a se reorganizar dentro de você. Aquilo que antes exigia energia começa a acontecer com mais naturalidade. E isso não acontece porque a vida ficou mais fácil. Acontece porque você mudou. Você já não reage da mesma forma diante das situações. Quando surge um pensamento de dúvida, você não se paralisa. Quando surge um medo, você não recua automaticamente. Quando aparece uma oportunidade, você não passa dias pensando se deve ou não agir. Você decide. E essa decisão não vem de impulso, vem de clareza, vem de consciência,
vem de um novo posicionamento interno. Agora, observa algo importante. Uma pessoa que controla os próprios pensamentos não é alguém que não sente medo. É alguém que não se deixa ser guiado por ele. Ela sente, percebe, entende, mas escolhe agir mesmo assim. E isso muda tudo. Porque enquanto a maioria das pessoas espera se sentir pronta, essa pessoa decide e se torna pronta no processo. Enquanto muitos esperam confiança para agir, ela age e constrói confiança no caminho. Enquanto outros ficam presos analisando, duvidando, hesitando, ela se move. E é esse movimento que cria resultado. Agora olha para a diferença. Antes, você precisava de motivação para começar. Agora você começa mesmo sem motivação. Antes você precisava ter certeza. Agora você entende que a certeza vem depois da ação. Antes, você evitava o desconforto. Agora você entende que o desconforto faz parte do crescimento. E sem perceber, você começa a operar em outro nível. Não porque tudo mudou fora, mas porque você mudou dentro. E quando isso acontece, algo ainda mais poderoso surge. Você começa a confiar em si mesmo. Não porque tudo dá certo, mas porque você sabe que, independentemente do que aconteça, você não vai mais se sabotar. Você não vai mais recuar automaticamente. Você não vai mais se abandonar nos momentos decisivos. E essa confiança muda a forma como você se posiciona no mundo, muda a forma como você se comunica, muda a forma como você toma decisões, muda a forma como você enxerga oportunidades. Você deixa de ser alguém que reage à vida e passa a ser alguém que constrói a própria vida. Agora pensa nisso com profundidade. Existe uma versão sua que vive no automático, reagindo aos pensamentos, repetindo padrões, se limitando sem perceber. E existe uma versão sua que observa, escolhe e age com consciência. As duas existem, mas apenas uma delas pode conduzir a sua vida. E a escolha de quem assume o controle não acontece no futuro. Ela acontece em cada pensamento que surge, em cada decisão pequena, em cada momento onde você pode repetir o padrão ou criar um novo. E é exatamente por isso que o último passo é tão importante. Porque no final, tudo se resume a uma decisão invisível. Uma decisão que ninguém vê, mas que define tudo o que vem depois. Existe uma decisão acontecendo dentro de você neste exato momento. Ela não faz barulho. Ninguém vê, ninguém comenta. Mas ela está ali, silenciosa, moldando o rumo da sua vida. A decisão de continuar no automático ou assumir o controle. Porque depois de tudo que você percebeu até aqui, não dá mais para dizer que você não sabia. Você já viu como seus pensamentos influenciam suas emoções. Já entendeu como suas emoções moldam seus comportamentos. Já percebeu como seus comportamentos constroem seus resultados. Agora a pergunta é simples. O que você vai fazer com isso? Porque a sua mente vai continuar fazendo o que sempre fez. Pensamentos vão surgir, dúvidas vão aparecer, medos vão tentar te proteger. Nada disso vai parar. Mas agora existe algo diferente. Agora você pode perceber. E quando você percebe, você pode escolher. Pode escolher não acreditar em tudo que pensa. Pode escolher não recuar automaticamente. Pode escolher agir, mesmo quando não parece confortável. E é nesse momento que a sua vida começa a mudar. Não quando tudo estiver perfeito, mas quando você decide não se sabotar mais. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. O próximo pensamento que surgir na sua mente, você vai simplesmente aceitar? Ou você vai observar, questionar e decidir conscientemente o que fazer com ele? Porque é exatamente aí que tudo acontece. Não é no grande momento. Não é na grande decisão. É no instante pequeno, quase imperceptível, onde você escolhe seguir o padrão ou criar um novo caminho. E essa escolha se repete todos os dias. Em cada ação, em cada decisão, em cada oportunidade. Prosperidade não começa quando você ganha mais.
Prosperidade começa quando você para de se sabotar. E isso não depende do mundo lá fora, depende do que você faz aqui dentro. Agora, a decisão é sua.